Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrick, sou aluno do curso de pós-graduação em automação industrial do IFSC. E eu e meu colega Cleverton hoje vamos estar apresentando um trabalho sobre eficiência energética em relação à disciplina de eficiência energética. Boa noite, pessoal. Me chamo Cleverton. Então, o nosso trabalho ele aborda um caso de multa por baixo fator de potência associado a um banco de capacitores instável. A gente está considerando aqui que essa planta ela já tem um banco de capacitor e, por algum problema, esse cliente está tendo multa. Então, a proposta foi estruturar um diagnóstico técnico para, a partir dele, a gente conseguirmos definir a melhor solução de correção, né? Considerando tanto a compensação de reativos quanto possíveis efeitos de harmônicas. Aqui no slide 2, o caso problema, o cenário ele apresenta uma planta que passou a receber cobrança por excedente de energia reativa. E existe ali um banco de capacitores. Porém, a gente precisa entender se essa multa, né, esse baixo fator de potência ali, ele está sendo causado por uma insuficiência de kVAR instalado ou por falha no sistema de controle ou alguma influência harmônica, né, que possa estar causando alguma instabilidade. Então, antes de qualquer intervenção, né, baseado em algum relato de algum operador ou baseado ali na informação de algum técnico ali de manutenção, a gente vai fazer um estudo para entender, na real, o comportamento desse sistema. Aqui no próximo slide, o objetivo do estudo. Então, assim, o nosso objetivo é estruturar um processo para medir o perfil do fator de potência por turno, né? Conseguir identificar uma possível falta de kVAR ou investigar a presença de harmônicas. Com base nisso, a gente se propôs a oferecer uma solução ali da IMS e comparar com um equipamento concorrente. Ou seja, não é apenas propor uma solução, mas a gente vai justificar tecnicamente a escolha desse produto, né, dessa solução. O equipamento para diagnóstico. Para a gente conseguir fazer essa análise e ter ali, absorver as informações, a gente considerou um analisador portátil da EMS, né, o PowerNet P600G4. Ele mede potência ativa, reativa, fator de potência, a energia nos 4 quadrantes e também o THD, até as harmônicas até a 41ª ordem, né? Isso é importante porque o problema pode não ser apenas falta de kVAR, mas também pode estar associado à qualidade da energia. E fazendo essa análise, né, uma análise robusta, a gente consegue garantir que não vai passar nenhuma informação batida ali, consegue uma análise completa, né, e não apenas uma situação pontual. A nossa metodologia de medição, aqui no próximo slide, foi proposta no mesmo ponto ali do controlador de fator de potência, né? Logo após o disjuntor. Assim, a gente consegue garantir uma coerência ali entre o diagnóstico e a operação real. O registro foi configurado a cada 5 minutos, durante 7 dias, para captar uma variação na carga ao longo da semana. Então, assim, a gente poderia variar essa configuração ali entre 5 a 15 minutos, né? Mas a gente optou por fazer a cada 5 minutos uma leitura para ser uma análise bem robusta. A análise considerou o período das 6 da manhã até a meia-noite. Então, adotando ali como critério um fator indutivo, um fator de potência indutivo maior ou igual a 0,92. Dessa forma, a gente consegue avaliar exatamente o período que está sujeito ali à penalidade, né? A gente tendo uma faixa de tempo grande ali de avaliação, a gente consegue pegar toda a cadeia produtiva dessa indústria e conseguir entender onde é que está acontecendo ali esse problema, né? Essa perturbação na rede. Agora o meu amigo vai dar sequência aqui nos procedimentos de análise. Certo. Tá me ouvindo bem aí, Cleverton, para garantir o áudio? Estou te ouvindo bem.
Certo. Então, pessoal, como o meu colega estava comentando, né? Até então a gente estruturou toda essa metodologia de medição, né? Lembrando que aí o fator de potência indutivo, ele gera uma multa no horário das 6 horas da manhã até a meia-noite, né? A depender da região, certo? E da concessionária. Porém, esse é um horário que a gente pode ter certeza no qual, caso o cliente tenha um fator de potência indutivo menor que 0,92, vai ser aplicado multa a este cliente. Quanto maior for o reativo, maior vai ser essa multa. Portanto, muito necessário essa correção. Em relação ao procedimento de análise que foi realizado com base nos dados que foram extraídos do analisador de energia, após a coleta, esses dados foram filtrados naquele período qual ele ficou instalado no cliente. Em seguida, nós podemos identificar o fator de potência diário médio e também podemos identificar o fator de potência que foi o mínimo atingido durante aquele período no qual o analisador ficou realizando a medição, para verificar se ele realmente baixou de 0,92 e qual foi o fator de potência mínimo atingido até aí, né? Um ponto bem crítico seria verificar qual seria o kVAR, ou seja, o reativo necessário a se abater, né? Qual foi o kVAR que faltou aí? E com base nisso, entender se o problema foi a falta de kVAR capacitivo para compensar um kVAR indutivo que existe no cliente, ou se existe algum tipo de falha nos componentes existentes nesse banco de capacitor que está no local. Ou seja, o controlador do fator de potência existente pode estar com algum tipo de falha, os contatores podem estar também deficientes e não estar trabalhando corretamente, os capacitores podem estar com problema e não estar compensando o reativo, ou até mesmo problemas de conexão, pois a ideia aqui é justamente tentar sanar o problema do cliente. Além disso, em relação à análise, foi-se considerado, né, a medição de harmônicas com o analisador de energia da INS, justamente porque caso o THD, ou seja, a taxa de distorção harmônica de corrente seja maior do que 10%, é um indicativo de que se necessita a instalação de um banco dessintonizado para também a correção dessas harmônicas existentes. Foi avaliado nesse caso também, ou será avaliado após as medições, o risco de ressonância entre a indutância da rede e a capacitância desse banco. Isso é muito importante, porque não dá simplesmente para a gente aumentar a potência do banco capacitor, se for necessário, e, e não considerar as harmônicas, porque isso pode amplificar as correntes e agravar muito o problema que a gente tem já nesse cliente, certo? Em relação ao diagnóstico técnico, depois desse levantamento de dados, né? Com base nessa análise, 3 cenários aí podem ser identificados, que são a falta de reativo capacitivo para compensação do reativo indutivo, a degradação do banco de capacitores ou até mesmo a influência das harmônicas. E é bem importante levar em consideração que a correção do fator de potência, ela tem que ser baseada no diagnóstico disso aí. Ou seja, não dá para chegar lá e instalar mais capacitor, mais potência em capacitor, para que eu tente corrigir o fator de potência com apenas mais potência de capacitor. Eu tenho que considerar se o controlador está trabalhando corretamente, se os contatores estão em condições operacionais e também se os capacitores existentes trabalham de forma adequada. E qual que foi a solução proposta com base nestes dados e nessas opções de trabalho, né? A primeira delas é sanar o problema de insuficiência de reativo, que seria ampliar o banco de capacitor com novos estágios, ou seja, eu aumentar a potência de capacitor desse banco aí. E essa solução, claro, ela é muito condicionada ao diagnóstico que a gente realiza com base nos dados do analisador de energia.
Já em caso de falha de controle, que seria do controlador do fator de potência, né, ou até mesmo de algum outro componente como um contator, então a ideia seria substituir o controlador do fator de potência, substituir talvez os TCs, caso eles estejam falhando, ou até mesmo algum outro componente dentro desse banco de capacitor. E também se forem encontradas harmônicas, né, que sejam relevantes, então a gente recomenda a instalação de um banco dessintonizado com reatores de bloqueio para evitar a ressonância e sobrecorrentes. Justamente, para a solução, foi proposto um controlador Smart Control PF da IMS para substituição do controlador existente no local, que pode ser genérico neste cliente, e para um melhor controle no fator de potência. Considerando que fizemos um comparativo entre um controlador da IMS e um outro controlador, o qual foi selecionado um da WEG, chegamos a algumas conclusões interessantes em relação a esses dois controladores. O controlador da IMS ele possui de 6 a 12 estágios de controle, a depender do modelo selecionado. Já o da WEG possui de 12 a 24 estágios, ou seja, ele tem uma maior capacidade de estágios para controle de fator de potência. Nesse ponto, ele sobressai melhor. O controlador DMS ele tem uma comunicação em RS485 e ele faz uma comunicação através de fibra ótica com o medidor da concessionária de energia, o que é bem importante porque ele passa a extrair os dados de fator de potência do próprio medidor da concessionária, né, tendo menos margens para erros. Já o controlador da WEG perde nesse aspecto, pois apenas tem comunicação RS485 e não comunica diretamente com o medidor da concessionária de energia. Voltando para o comunicador da EMS, ele não realiza medição de harmônicas, e o da WEG consegue medir harmônicas até a 51ª ordem, ou seja, esse é um ponto bem importante quando se deseja obter mais detalhes e medições constantes naquele sistema. Enquanto o controlador da EMS possui uma compensação que pode ser baseada em um controle automático ou manual, o controlador da WEG ele possui 6 modos de compensação que podem até mesmo ser personalizáveis e por horário. E o controlador da EMS, por fim, ele é aplicado em correção de fatores de potência de forma convencional, enquanto o da WEG é aplicado para quando se necessita de uma análise mais detalhada, pois ele possui uma capacidade de detalhamento e aquisição de dados maior do que o controlador da EMS. Por fim, o controlador da EMS ele atende bem se a análise da harmônica for realizada externamente, como a gente está fazendo, utilizando um analisador de energia como suporte para isso, para essa análise. Então, a gente está utilizando o analisador da IMS, coletando os dados de fator de potência, potência ativa, potência reativa, potência aparente, kVAR faltante, harmônicas. Porém, isso aí é externo. O nosso controlador de fator de potência não faz isso aí. Enquanto o controlador da WEG, ele consegue já oferecer uma maior capacidade de diagnóstico, ou seja, ele consegue verificar potência ativa, potência reativa aparente, fator de potência, kVAR faltante e também as harmônicas até 51ª ordem. E para fazer um rápido comparativo entre os equipamentos que utilizamos para fazer a análise, em relação ao IMS, né, para fazer a análise nós utilizamos um PowerNet ali P600 e ele tem como vantagem ali, né, um projeto focado em análise de energia completa, né. Ele analisa o consumo, demanda, fator de potência, harmônica e tem um software dedicado com geração de relatórios detalhados. E para nós, na nossa avaliação técnica aqui, isso foi o ponto principal para nós, porque o concorrente dele, né, qual foi o outro equipamento com qual nós analisamos, que é o analisador de qualidade de energia IP66, ele faz as análises
Tem até algumas coisas ali que chamam atenção. Um exemplo é o grau de proteção IP66 ali, ele é bem mais robusto. A gente sabe que para fazer análise ali, é, e alguns ambientes ali que são hostis, então, assim, ele tem um grau de proteção, uma robustez maior, aparentemente, né, tá com a análise técnica, mas ele deixou a desejar ali na entrega de relatório, né? O que para nós ele é o fundamental. Um outro ponto também que nos deixou ali a desejar em relação ao concorrente foi porque o PowerNet P600 ele tem a conformidade ali com a certificação do Prodist, né? Ali no ponto 8. E já o concorrente, o IP66, em alguns casos, ele não tem a certificação. Então, com base nesses dois pontos, e também o custo, porque o IP66, ele tem um preço bastante similar ali, mas, no geral, ele tem um valor mais agregado. Não sei se por conta da robustez, mas ele tem um valor mais agregado. Então, com base nesses três pontos ali, né, do custo de aquisição e principalmente da entrega, pois o IMS tem um software mais completo, tem um relatório mais completo, e é com base nesse relatório que nós vamos conseguir fazer toda a nossa análise, né? Então, quanto mais completo é um relatório, mais preciso será a correção do problema, né? Então, por esse ponto, a gente optou por um equipamento de análise ali da marca IMS, o PowerNet P600. Pessoal, concluindo, né, a correção do fator de potência, ela deve ser aí precedida de um diagnóstico técnico e detalhado. Para isso, é necessário se utilizar um analisador de energia, né, para este caso. E a nossa escolha foi o MS PowerNet P600 G4, em que a gente buscou identificar o pior cenário de operação desse cliente, certo? E essa solução, ela pode sim envolver ajustes, ampliação ou de sintonia do banco com o controlador do fator de potência que a gente citou, que é o Smart Control PF da IMS, certo? Ou alguma solução equivalente, poderia ser o controlador do fator de potência da WEG, porém a opção inicial foi o controlador da IMS. Então, dessa forma, o objetivo final é garantir que o fator de potência do projeto ele seja pelo menos igual ou maior a 0,96, para que se tenha uma segurança operacional devido ao fator de potência ele ser variável, certo? E tendo mais estabilidade e confiabilidade aí nessa rede do cliente. Então, dessa forma, pessoal, agradecemos ah, pela atenção de todos e até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção.